Sim, esse vídeo demorou mesmo pra sair. Finalmente tá no ar mais uma parte da nossa série de Bully 2. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer os professores e demais funcionários do colégio dessa sequência do Bully. Pois é, a gente já conheceu todos os alunos, mas ainda tem bastante gente pra conhecer nessa história. Pra você que não conhece, meu nome é Birso e eu sou um artista que tá criando conceitos pra uma sequência do Bully. Se você dar uma olhada na playlist aqui do card, vai ver que a gente já falou sobre todas as gangues de alunos, sobre o protagonista, antagonista e etc. Você pode até ver esse vídeo sem ter visto os outros, mas pode ficar boiando com algumas coisas da história que já foram apresentadas antes. Mas como eu sei que você não vai me obedecer, eu vou fazer questão de ir relembrando algumas coisas que já foram mencionadas antes, até porque essa série já estava na geladeira há algum tempo, então tem muita gente que deve ter esquecido uma par de coisa. Já lembrando que esses não são conceitos reais, é apenas um projeto de fã que está planejando fazer um livro ou um quadrinho no futuro, então eu espero que você curta. Há uns meses atrás eu apresentei para vocês o vídeo onde eu falava um pouco melhor sobre a ambientação do colégio de Hell Springs, e se você bem se lembra, eu mencionei algumas aulas extracurriculares que são oferecidas na escola. Hoje a gente vai ver os professores dessas aulas que eu mencionei, além também de outros funcionários que fazem parte dos membros de Hell Springs Academy. Então bora começar com o diretor do colégio, o cabeça dessa patifaria toda. Diretor Watson, o manda-chuva e pai da nossa querida antagonista Mackenzie Watson. Para a imprensa e para os pais dos alunos, ele é um modelo de excelência, mantendo uma reputação impecável. Na verdade, o Watson é um homem corrupto que faz vista grossa para o comportamento autoritário da queridíssima elite do colégio. Para quem não sabe, a elite é o topo da hierarquia das gangues do colégio. São alunos riquíssimos e filhos de gente influente da cidade, o que permite eles terem uma enorme proteção e permissão para fazerem o que bem entenderem. Para o diretor, a elite, ou seus pupilos, como ele chama, não está oprimindo os alunos, mas sim mantendo os fracos sob controle. O diretor Watson não apenas protege a Mackenzie por ser sua filha, mas também porque a elite, gangue que ela lidera, é uma peça fundamental nos seus esquemas paralelos. As famílias da elite financiam a escola, fazem doações generosas e ajudam a encobrir algumas, digamos, fraudes em troca de privilégios para os seus filhos. Enquanto Mackenzie e seus amigos mantêm os alunos na linha, o diretor Watson prefere ignorar qualquer picuinha escolar, afinal ele tem esquemas muito maiores para cuidar nos bastidores. Agora falando um pouco sobre os professores. Se você se lembra das matérias extracurriculares que eu tinha citado nessa série, você deve se lembrar da aula de teatro. Senhorita Portland é a professora de teatro, além de também treinar as líderes de torcida. Por ser a professora de teatro, ela é alguém que causa muita dúvida nos alunos. A incerteza se ela está falando sério ou se está interpretando um personagem torna suas interações um tanto confusas. Ela se comunica com os estudantes em tom teatral, usando pausas dramáticas e expressões faciais que deixam os alunos sem saber se ela está falando sério ou apenas atuando. Ela é contra o sistema que o colégio de Hell Springs se encontra, mas por conta do medo que a elite impõe até mesmo nos professores, quando algum aluno pede conselhos para ela, ela responde de maneira vaga, recitando Shakespeare e outros autores, enquanto deixa os alunos sem respostas claras. Apesar de não parecer, suas metáforas sempre carregam um conselho oculto para quem consegue interpretar. É tipo um jogo de charadas onde só os mais espertos conseguem entender o real significado, e quem não entende nada taxa ela de maluca. Outra matéria que eu tinha estipulado em Hell Springs era marcenaria, e quem viu minha última live desenhando já conheceu o Sr. Lumber. E sim, ele foi inspirado naquele cara que você tá pensando mesmo. O Sr. Lumber é o professor de marcenaria do colégio e é um símbolo de determinação, já que ele continua no ramo mesmo após a perda da sua mão em um acidente de trabalho quando era jovem. Ele sempre fala sobre o acidente que lhe custou a mão para mostrar uma lição de superação para os seus alunos, mas toda vez que ele conta, ele modifica um pouco mais a história, sempre aumentando a verdade um pouquinho. O Sr. Lumber é um professor exigente que espera que seus alunos tratem a marcenaria com o mesmo respeito que eles têm por qualquer outra arte. Dexter Stewart, da gangue dos Black Boots, é um dos seus alunos mais talentosos, e o Sr. Lumber valoriza essa habilidade, vendo potencial nele e oferecendo a Dexter acesso a materiais exclusivos e orientações especiais. Ele é um bom professor, com quem os alunos podem contar sempre que precisam de uma mãozinha. Você lembra também quando eu mencionei as aulas de culinária? A senhora Damian, a professora de culinária, é uma das funcionárias mais queridas e mais doces do colégio, agindo como a típica vovozinha dos biscoitos. Ela adora compartilhar suas histórias de outros tempos com os alunos e sempre carrega seu livro de receitas por aí. Ela não compartilha seu livro com ninguém, já que diz que suas receitas são super secretas. Além de uma ótima cozinheira, ela também é uma incrível costureira e também sempre está exalando cheirinho de velas perfumadas, como uma avó. Senhora Damian tem muita energia para alguém da sua idade e não pensa em se aposentar tão cedo. Enquanto seus filhos e netos procuraram uma vida mais tranquila longe da turbulência que é a cidade de Hell Springs, a Senhora Damian não consegue largar de jeito nenhum suas conexões com seu lar docilar.
A outra aula que eu mencionei ter no colégio era de ginástica. Senhora Closter, a professora de ginástica, é uma das professoras mais rigorosas e inflexíveis do colégio. O que falta de altura para ela sobra de raiva acumulada e ela parece ter saído de um manual militar, organizada, disciplinada e com tolerância zero para qualquer quebra de regras. Bom, qualquer quebra de regras dos alunos fora da elite, né? A presença da Sra. Closter nos corredores é como a de um general, e ela usa isso para manter os alunos sob controle, mas ainda assim fazendo vista grossa para o que os privilegiadinhos fazem. Ela também é bem rígida com os alunos que não gostam de participar das suas aulas. Por exemplo, o tio Tom dos Urbanos, lembra da história dele? Desde que ele sofreu o acidente que o impediu de andar de skate, a Sra. Closter vê nele um desafio constante, já que ele se recusa a participar das atividades físicas, e ela enxerga ele como alguém que está apenas se encostando e evitando desafios. Ela não liga para os sentimentos dos alunos e sua frase favorita, que ela repete frequentemente, é: "A vida é dura e eu tô aqui para ser mais dura ainda." Um outro mala sem alça é o treinador da equipe de beisebol do colégio. O treinador Thurman carrega uma visão bem particular sobre o que significa ser forte, enxergando valor somente no desempenho atlético e na popularidade. Como treinador do time de beisebol, ele tende a desprezar qualquer um que não corresponda a esse padrão, às vezes cruzando a linha do aceitável, fazendo dele mais um bully do que um mentor para a maioria dos alunos. Thurman se aproxima apenas dos alunos que ele considera uma boa representação do espírito de Hell Springs Academy, atletas e líderes de torcida. Ele é considerado o amigão dessa galera, sempre participando das festinhas e até levando bebidas para os adolescentes. Ele ridiculariza os alunos fora do seu grupo de preferência, e isso inclui zombar de clubes como o de robótica ou teatro, os quais ele se refere como o refúgio dos covardes. Thurman é especialmente insuportável com Oliver, já que vê o papel de mascote como uma tentativa falha de pertencer aos atletas. Algo como: "você não tem talento para jogar, então se ridiculariza com a roupa do mascote." Thurman é secretamente gay, mas ele esconde isso de qualquer forma, até mesmo tendo uma esposa de fachada, que não sabe da sua vida dupla, traindo ela constantemente. Eu quero lembrar você de curtir o vídeo se estiver gostando, compartilhar com algum amigo que também pode gostar, deixar aí um comentário sobre o que você está achando. Cada interação ajuda a impulsionar o vídeo um pouco mais. Eu adoraria também se você puder falar desse projeto com algum influencer que você gosta, que também fala sobre esse universo de Bully, GTA e jogos similares, e pode ajudar a divulgar esse meu projeto. Isso com certeza me incentivaria a continuar expandindo mais e mais esse universo que a gente está criando. Eu tava dando uma olhada e acontece que 90% da galera que acompanha os vídeos não é inscrita no canal. Me dá uma ajuda aí a bater os 30k. Se quiser me ajudar com o cascalho também, lembra também da opção de Seja Membro. Os membros sempre ficam sabendo primeiro do andamento dos vídeos, recebendo alguns spoilers dos futuros personagens. Eles podem usar emotes exclusivos nos comentários e também tem acesso a um chat exclusivo no nosso servidor do Discord. A gente tem esse chat exclusivo, mas o restante do servidor é liberado para qualquer um. Chega lá para fazer parte da comunidade. Lá o pessoal tem mandado bastante fanart, meme, feito amizade. Mas enfim, continuando. O próximo personagem eu acho que é o meu favorito desse vídeo. Ronald Marsh III é um motorista do ônibus escolar e muitos alunos acham ele estranho à primeira vista. A piada não foi intencional. Ele tem um passado lendário como piloto de fuga, ajudando criminosos a escapar dos jeitos mais insanos possíveis. E quando Ronald sente nostalgia do ronco do motor, ele liga uma chavinha no cérebro e dirige como se estivesse fugindo da polícia. Curva fechada, freada brusca, atropela cone de trânsito. Os alunos se seguram nos assentos a cada viagem e até existe a lenda de que quem anda na frente do ônibus não sobrevive ao primeiro ano. O maior problema disso tudo é que durante sua época de piloto de fuga, ele sofreu um acidente que descolou sua retina. Hoje ele ainda dirige com a mesma confiança de antes, só que agora sem enxergar muito bem. Isso faz com que ele entre em ruas erradas, pare no meio do nada e chame os alunos pelos nomes errados, porque ele não consegue ver seus rostos direito. Eu imaginei que o Ronald teria na história o papel de viagem rápida, com o jogador desbloqueando essa mecânica depois de conquistar a amizade dele. Depois desse personagem mais viajado, vamos para uma que talvez você se lembre. Eu mencionei ela quando eu falei sobre a história de um dos alunos da gangue dos urbanos. Senhora Barreira é uma das faxineiras do colégio, e a funcionária mais esnobada pelos riquinhos. A Senhora Barreira é a mãe do B-Boy dos urbanos. Eles vêm de uma família pobre, mas seu emprego como faxineira do colégio garante para B-Boy uma bolsa de estudos no colégio que ela nunca seria capaz de pagar. Eles vêm de um lar conturbado, já que seu marido era extremamente violento com os dois. Desde que ele foi preso, ela e o B-Boy são muito mais felizes, mesmo com as constantes humilhações dos mais ricos do colégio, que sempre desmerecem seu trabalho e cutucam as feridas dela e do seu filho. De qualquer forma, a Senhora Barreira trata todos os alunos como uma grande mãezona, passando a mão na cabeça de quem precisa e sempre dando bronca em quem merece, não poupando o vocabulário para te chamar de algum palavrão em espanhol.
Ela até pode gostar de você, mas se você fizer bobagem, vai sentir a fúria de uma mãe gritando coisas quase incompreensíveis com sotaque latino. Outro funcionário que eu já mencionei brevemente em um vídeo dessa série é Dick Foster, você vai entender quem ele é. Dick é um dos seguranças do colégio. Ele é um babaca autoritário que tenta compensar sua incompetência agindo como um policial. Ele sempre quis ser policial, mas falhou várias vezes nos testes físicos e psicológicos e nunca conseguiu entrar na força. Agora, como segurança do colégio, ele usa da sua autoridade para tentar agir como um policial. Ele anda com um radinho que ninguém responde, mas ele finge estar recebendo vários chamados importantes enquanto fala em códigos policiais, mesmo que ninguém entenda ou ninguém se importe. Como, temos um 2113 no corredor 7. O Dick foi a razão do Kevin Davis, que eu já apresentei antes, ter sido levado ao reformatório. O Kevin não aguentou o abuso de autoridade e reagiu violentamente, dando um golpe brutal nele. Hoje, Kevin está de volta no colégio, enquanto Foster finge ser um policial durão, mas no fundo ele tem medo do Kevin, porque ele sabe que se provocar ele demais, pode acabar sendo espancado de novo. Agora o próximo é o Sr. Calthorpe, o conselheiro do colégio. Apesar de bem intencionado, ele se destaca mais por sua falta de sensibilidade e por oferecer conselhos mal pensados para os alunos. Ele é o tipo de conselheiro que parece ter só decorado frases motivacionais e usa as mesmas frases há anos, sem nunca entender realmente o que os alunos estão passando. Isso faz dele um alívio cômico, mas também uma figura de frustração. Ele nunca parece entender o peso das situações e suas soluções muitas vezes são absurdas, tipo sugerir que os alunos com problemas de bullying tentem fazer amizade com o agressor ou coisa do tipo. Por causa da sua estatura, do seu jeitinho bobo e da sua falta de presença, ele é visto como uma figura patética por muitos alunos, especialmente pelos mais problemáticos e até os valentões intimidam ele sem esforço. Quando Evan, nosso protagonista, é orientado pelo diretor a começar a frequentar o conselheiro para falar sobre seus traumas recentes, o Sr. Calthorpe começa a perceber suas próprias falhas e como ele é uma piada no que faz, e meio que os papéis se invertem, onde o Sr. Calthorpe começa a aprender mais com Evan do que o Evan com ele. E agora vamos finalizar os funcionários em dose dupla. Essas são Grace e Gloria Corbel. Embora as duas tenham sido criadas à base da mesma educação, elas têm uma visão de mundo bem diferente uma da outra. Grace é a sonhadora, às vezes infantil, e que sonha em abrir um restaurante próprio e trazer inovação para a culinária local. Vê a comida como um meio de unir as pessoas. A Gloria, por outro lado, sempre foi mais mal-humorada, cética e prática. Para ela, cozinhar é um trabalho e nada mais. Ela não vê glamour nisso e seu objetivo sempre foi só ter um emprego estável. Grace tenta fazer os pratos mais caseiros e nutritivos possíveis dentro dos ingredientes que elas recebem. Ela tem carinho pelos alunos e tenta ajudá-los sempre que pode. A Gloria vê aquilo como apenas um trabalho tedioso e odeia quando pedem para ela mudar qualquer coisa no cardápio. Ela despreza frescuras e acha que os alunos são ingratos, então faz o mínimo esforço possível. Algo do tipo, tem uma opção vegana hoje? A Grace caça na despensa alguma coisa para te agradar. A Gloria olha nos seus olhos e diz, da próxima vez traz de casa. Nada irrita mais a Gloria do que ser confundida com a Grace. Ela odeia que os alunos não percebam as suas sutis diferenças entre elas e, para se vingar, ela começou a marcar o rostinho daqueles que cometem esse erro, fazendo questão de marcar a comidinha deles também. Se você reparou, dessa vez tivemos mais personagens do que eu costumo mostrar, e sim, como eu disse, ainda temos mais personagens ainda a caminho, incluindo alguns rostos conhecidos do primeiro jogo. Dentro dos funcionários que eu apresentei hoje, a gente consegue encontrar uma variedade entre aqueles que são mais rígidos e fechados, que respeitam a hierarquia do colégio e passam pano para as infrações da elite, e aqueles mais agradáveis, que podem servir de grande ajuda para Evan conseguir destronar os mimados do poder. Aqui temos também alguns funcionários com passados mais misteriosos para combinar com a temática caótica da cidade de Hell Springs, que, para quem não sabe, já tivemos um vídeo explicando toda a sua história. Além de alguns funcionários com um tom mais cômico, para sempre manter essa balança entre o sombrio e o humor ácido, assim como a gente está acostumado na história do bullying. Em todos os vídeos dessa série eu sempre tento manter esse equilíbrio e trabalhar com o que normalmente vemos na Rockstar, sempre tentando extrair a essência deles. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e tá aqui até o final, significa que você se interessou pelo projeto. Então dá uma olhada aí nos outros vídeos dessa série criando uma sequência pro bullying. Eu tenho certeza que você vai curtir o rumo que esse universo está tomando. Assim como eu disse, o feedback de vocês me incentiva a continuar aumentando essa história mais e mais. Então lembra de compartilhar com alguém que você acha que vai curtir. Eu adoraria que mais gente conhecesse essa história que eu tenho me dedicado tanto. Eu quero agradecer em especial vocês que estão mandando essas fanarts iradas que estão passando aqui, você que faz músicas, você que faz mods, você que faz fanfics. Um agradecimento também aos meus queridos membros, Big Smoke, Shinkai Sachi, Elden, Lauri Dutra, Mirkas, Eve, Valen Watson, Rap,
Tsuki Girl ou Girl Ghost no Discord, Hentai Aoi, Noah Matheus e Cher Sok. Lembrando vocês que esses conceitos não vão virar um jogo de verdade, mas eu ainda tenho planos de transformar isso em um livro ou uma história em quadrinhos. E bom, o apoio de vocês vai ajudar e muito esse projeto a sair do YouTube um dia. Então, mais uma vez, eu quero abrir o meu coração pedindo para vocês que curtam o vídeo, deixem um comentário falando sobre sua opinião, mandar para aquele youtuber que você gosta, que fala sobre bullying. Vamos tentar expandir esse projeto. Obrigado de coração a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço.